Comece a dar valor a experiências que você sabe que você não vai ter condições de revivê-las novamente. Isso vai ser mais forte quando você estiver casado, quando você for pai, ou quando seus pais forem mais de idade e eles precisar dos seus cuidados. Eu noto que quando a gente chega numa fase da vida, na fase adulta, a gente fica numa batalha interna em tentar reviver, às vezes, algum momento da nossa infância, de uma época que a gente conseguia ter mais tempo livre para fazer as coisas que gostávamos. Muitas das coisas que não tinha relação com produtividade, mas sim com lazer, com entretenimento, com distrações. E hoje entramos num estilo de vida que é voltado para uma produtividade, muitas das vezes por uma questão de sobrevivência. Por conta disso, muitas das vezes a gente acaba sacrificando coisas que não tem dinheiro, não tem nada que faça voltar e não tem dinheiro que consiga comprar essa experiência. Muitas delas é a experiência de às vezes estar com seus filhos, de fazer um passeio, de ver o seu filho aprendendo a andar, de ver seu filho aprendendo a falar, de ver algo que somente seu filho e as pessoas que você ama vai te proporcionar. Eu noto às vezes que tem pais que ficam muito preocupados em ter uma boa relação com os amigos, fica muito preocupado em estar sempre presente com os amigos, precisa jogar o futebol, precisa estar no bar, coisas do tipo. Claro que isso é o gosto de cada um. Cada um tem seu estilo de vida. Mas tem algo que eu acredito que vocês concordam comigo, que não tem preço que pague, que é a experiência de ser pai e de ver seus filhos crescerem. É claro que tem muitos filhos que talvez tenham dificuldade de ter um carinho pelo pai, pela mãe, mas não tem um motivo pelo qual os pais não tenham carinho pelos seus filhos. Os seus filhos, basicamente, ele é a continuidade da sua história. Ele é a continuidade daquele amor que você construiu com outra pessoa. Seja você casado, seja você separado, em algum momento você teve uma relação do qual gerou uma vida por meio do amor. O filho ele te permite viver um pouquinho daquilo que você gostaria de voltar no passado para reviver. Seja o encontro com seus amigos, seja aprender algo novo, seja assistir um desenho, um filme, jogar um videogame, brincar. O filho ele vai te permitir isso sem julgamento. Para o pai, o filho é muito mais uma ideia durante a gestação. Para a mãe, ela já vive a experiência de estar com o filho. Ela já sabe o que é ser mãe a partir do momento que ela descobre a gravidez. O pai, ele vê somente como uma ideia. E o que eu costumo falar? Às vezes eu tenho amigos que ficam preocupados, será que eu vou ser um bom pai? E a dica que eu dou é o seguinte, pega o que seu pai ele fez de bom na sua vida e faça igual. E aquilo que ele fez de ruim, evite ao máximo replicar. Porque, querendo ou não, os filhos são reflexo do que os pais são. O único ponto de referência em boa parte da nossa infância até a fase adolescente vai ser os nossos pais. A linguagem, os comportamentos, os hábitos, as rotinas são coisas que são heranças dos nossos pais. E é exatamente isso que a gente tem que evitar, porque às vezes a gente tem uma herança de algo ruim e sem que percebemos podemos correr o risco de passar isso também para os nossos filhos. Então não tem nenhuma ideia, nenhum segredo mirabolante, mas é um pouco mais de consciência, é ter atenção nos detalhes e saber que esse momento passa muito rápido. Quando a gente está na época de escola, o que a gente mais ouve dos adultos é o seguinte, aproveita porque essa época é muito boa, isso passa logo. E quando a gente se torna pai, e tem outros pais que tiveram filhos, os filhos já são adultos ou são maiores, eles vão dar o mesmo conselho para a gente. Aproveite porque essa fase dos filhos crianças passa muito rápido. Eu digo isso, eu tenho 3 crianças e eu vejo que no começo da minha primeira filha, eu conseguia estar presente e perceber todos os detalhes. Porém, com o passar do tempo, a gente vai perdendo as memórias e a gente fica com aquilo que é mais atual. Hoje eu olho minha filha mais velha e vejo uma criança diferente da quando eu pegava a foto, quando ela era pequenininha, e eu não consigo conectar essa memória. Eu não consigo lembrar o processo de crescimento dela. Super aconselho a você estar fazendo é justamente gravar e fotografar o máximo que puder seus filhos. Faça isso não para os outros, mas para você.
e guarde isso no HD, no computador, no notebook, guarde em algum lugar. Porque é isso que vai conseguir pelo menos manter um pouquinho daquele momento que você viveu com seus filhos algum dia. O mais importante é a gente entender que por mais difícil que seja, por mais aterrorizador que o momento seja, por mais de dificuldade que você esteja passando, nesse momento que você é pai com a sua criança, com seu filho pequeno, seu filho adolescente, saiba que isso vai passar. Dê valor a esses momentos. Eu sei que é estressante, é cansativo, mas isso vai passar e vai chegar um momento que nem por escolha própria você vai ter condições de falar, eu quero ter mais filhos. Se você tem um e pretende ter mais e é jovem, tá tudo bem, mas se você tem um, dois e já está numa idade um pouco mais avançada, já não é mais uma questão de escolha, você já não tem mais essa escolha. Então, entenda que isso vai passar, que os momentos de estresse para você pode ser muito grande, talvez para o seu filho, ele nem percebe porque ele só quer a sua presença, só quer a sua atenção, sabe? E para fechar tudo, voltando à questão de seja o pai bom que você teve e evite fazer as coisas ruins que seu pai fez, imagine você como criança. Como que você gostaria que fosse seu pai? Isso é o que sempre me incentiva a ser mais presente na vida das minhas filhas. Qual o pai que eu gostaria de ter quando eu fui criança? Meu pai foi uma pessoa muito boa para mim. Porém, eu olho e falo, tá, o que eu poderia melhorar no meu pai? E é isso que eu quero replicar. Eu, como criança, eu gostaria que meu pai brincasse comigo. Eu, como criança, eu gostaria que meu pai sentasse e jogasse videogame comigo, assistisse um desenho comigo, assistisse um filme. Então, eu acho que esse é o segredo e dar valor a isso. Porque as outras coisas vão passar. Os seus amigos um dia vão ter filhos, os seus amigos vão casar, os seus amigos vão construir família, cada um vai para um rumo. E ninguém vai ter a capacidade de fazer esse tempo voltar. Ninguém vai ter a capacidade de fazer você ter mais filhos. Ninguém vai ter a capacidade de recuperar o tempo que perdeu. Então dê valor a esse momento em que seus filhos e crianças estão crescendo. Porque isso é uma das melhores coisas da vida. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no meu canal. Deixe aqui no comentário o que você acha da experiência de ser pai. Você já tem filhos, sua esposa está grávida, você vai ter filhos, pretende ter filhos. Eu acho que isso é muito importante. Se você achou interessante esse vídeo, é muito importante você clicar no gostei. Isso me ajuda bastante. Ficamos até a próxima.